Nesse ano de 2021, eu tomei a decisão de começar a utilizar o Home Assistant como meu sistema principal de automação na minha casa. Para quem já me conhece há muito tempo, sabe que eu utilizava o Samsung SmartThings. Só que eu resolvi fazer uma mudança radical nas automações aqui da minha casa. E para isso, o Home Assistant vai me auxiliar muito bem. Eu já cheguei a utilizar o Home Assistant por vários meses antes mesmo de eu usar o Samsung SmartThings. E na época já era um sistema muito bom, mas atualmente ele melhorou bastante, ele tem sido aí uma grande ferramenta para fazer automações diversas, inclusive ele hoje está um pouco mais amigável, né, principalmente para novos usuários. Mas nesse ano eu tenho vários projetos, que inclusive vocês vão acompanhar aqui no canal. Então, o Home Assistant se torna uma ferramenta fundamental para me ajudar no desenvolvimento desses novos projetos. Então, o que eu resolvi? Eu vou trazer aqui nesse vídeo o que eu escolhi de estrutura para poder utilizar o Home Assistant e também eu vou mostrar para vocês alguns pontos positivos e negativos do sistema para que vocês escolham aí se querem começar ou não. Lembrando, eu sempre vou continuar trazendo aí reviews de produtos compatíveis com o SmartThings. Eu não vou vender meu SmartThings, tá, gente? Porque eu acho que eu tenho que trazer essa informação para vocês de compatibilidade com eles. Mas o foco principal vão ser aí novos projetos baseados no Home Assistant. Então vamos para o vídeo que eu vou mostrar para vocês toda essa nova estrutura que eu fiz para poder utilizar o sistema e, claro, os pontos positivos e negativos dele. Fala, galera! Primeiramente, eu queria falar aqui bem rapidamente o que é o Home Assistant. Ele é um sistema de automação residencial que você pode aí fazer integrações de várias maneiras diferentes. Inclusive, você tem a possibilidade de fazer essa instalação do sistema de várias formas diferentes. Você pode utilizar, por exemplo, um notebook antigo que você tem em casa, um Raspberry Pi, um Intel NUC, utilizar como máquina virtual ou então instalar diretamente em um Linux. Então, uma das principais vantagens que eu vejo no Home Assistant é essa facilidade de você utilizar ali um hardware, até mesmo antigo que você tenha, para poder fazer a instalação e até mesmo para começar ali seu aprendizado. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui sobre o que é o Home Assistant, porque eu já tenho um vídeo, ele é até um pouco antigo, tá? Que eu até mostro ali uma instalação em uma máquina virtual utilizando o VirtualBox, mas apesar do vídeo ser mais antigo, todo o conteúdo lá, o que é o Home Assistant, é bem atual ainda, tá? Não tiveram muitas mudanças em relação ao que está lá. Inclusive, até a instalação lá do VirtualBox que eu mostro ainda serve e ainda dá para ser utilizada daquela mesma maneira, tá bom? Então dá uma olhada lá no vídeo, porque tem muita informação aí sobre o que é o sistema. Então vamos falar da estrutura atual que eu estou utilizando o sistema. Primeiramente, quando eu utilizei o sistema há mais de um ano, na época eu fiz uns testes utilizando um Raspberry Pi. Na verdade eu comecei com uma máquina virtual, só que eu tive uma experiência não muito boa. Por quê? Eu tive problema com cartões de memória, porque primeiramente eu não sabia. Eu comprei um cartão de memória de qualidade ruim, depois eu comprei até um cartão de memória melhor da Samsung, mas a experiência não foi muito boa. Porque quando eu comecei a colocar mais informações no sistema, rodar mais serviços nele, o Raspberry Pi ele ficava um pouco mais lento. Então foi até um dos motivos que na época eu resolvi usar o SmartThings. Mas então o que eu pensei para começar a utilizar hoje? Eu vou adquirir já um hardware melhor para que esse sistema fique em definitivo nele e eu não tenha problemas com isso. Eu tenho visto, tá, gente, muita gente utilizando um Raspberry Pi 4, aquele com 8 GB de RAM, e tem funcionado muito bem. Inclusive hoje dá para você utilizar ali, no 3 até dava, mas hoje é mais fácil utilizar um SSD, então funciona melhor ainda. Então
inicialmente eu até pensei no Raspberry Pi 4, mas aí eu resolvi descartar porque eu pensei, eu quero algo melhor para poder ter um sistema robusto, funcional e que não me dê problemas. Então eu optei aqui por utilizar um mini computador Intel NUC. Esse aqui é um Core i5 de 8ª geração, 8 GB de RAM. Por padrão de fábrica, ele já vem com 1 TB de HD, mas como é um HD comum, eu fiz a troca e hoje eu estou utilizando nele um SSD de 256 GB. Infelizmente, o valor dele não foi aí dos melhores, tá? Eu paguei $330, fiz a importação direta. Por sorte, eu não paguei imposto, tá, gente? Porque senão isso aqui subiria lá nas alturas, porque já não foi barato. Muita gente utiliza um mini computador da Dell, tá? Então, inclusive, também dá para você utilizar aí no seu Home Assistant. Mas a minha escolha foi por um Intel NUC. Inclusive, eu vi alguns comentários aí que ele tem um alto consumo energético. Inclusive, quando eu fiz essa instalação, eu assustei, porque eu vi o mesmo alto consumo. Mas ele tem uma opção para diminuir esse consumo energético, né, lá na BIOS, e aí ele deu uma caída muito boa, então eu já estou mais do que satisfeito com ele hoje. Hoje eu fiz a instalação de um Proxmox, né, que é um servidor de máquina virtual, e eu vou fazer a instalação aí de Linux, de servidor de câmeras, de Plex, de COD e de várias outras coisas que a gente pode ter a partir da hora que você tem um servidor de máquinas virtuais. Além disso, eu aproveitei e já montei uma pequena estação de trabalho, né, que tem ali o Home Assistant, eu coloquei um monitor, um mouse e um teclado e vou poder utilizar ali como se fosse até um computador em algumas situações que possam me atender no dia a dia para facilitar aí o meu trabalho. Mas vamos falar aqui então dos pontos positivos e negativos do Home Assistant. Então vamos lá. Primeiro ponto positivo, possibilidade de instalar em vários hardwares diferentes. Como eu já comentei, né, a gente pode utilizar ele em mini computador, em notebooks antigos, em um computador que você tenha, em um Raspberry Pi, e existem vários outros hardwares compatíveis. Então, para mim, isso aí é um ponto muito positivo pela facilidade que ele proporciona, principalmente para quem quer começar, né? Você não precisa inicialmente ir lá e já comprar um hardware potente para poder executar o sistema. Você pode utilizar qualquer computador que você tem em casa e já fazer essa instalação. Segundo ponto, e aí um dos principais motivos de eu ter migrado para o Home Assistant do SmartThings, é a possibilidade de execução offline, né? Porque todo o processamento do Home Assistant hoje é feito localmente. Claro, tá, gente? Tem integrações que vão funcionar na nuvem. Tudo depende da sua escolha no que você vai utilizar para ter esse processamento local ou não. Por exemplo, os dispositivos da Tuya, existe uma integração que ela funciona toda em nuvem e também existe uma integração que faz com que os dispositivos da Tuya funcionem localmente. Por exemplo, eu passei a utilizar e muito a partir da hora que eu coloquei no SmartThings, e que no SmartThings eu tinha essa possibilidade até de fazer localmente, por exemplo, paralelos virtuais. Um exemplo é o meu escritório aqui, que o meu interruptor hoje não tem ligação com a minha luminária, porque no teto eu tenho 3 lâmpadas smarts, né, coloridas, quente e frio, mas ali no meu interruptor também é um interruptor Zigbee, eu faço esse paralelo virtual para ligar e desligar essas luzes. Então é uma excelente opção para mim controlar lâmpadas smart, né, sem aquele problema de eu cortar a energia no interruptor, as lâmpadas pararem de funcionar. E o terceiro ponto positivo seria a compatibilidade com outras marcas. Por exemplo, eu já citei aqui a Tuya e a EWI-Link. Mas fora isso, a gente tem vários outros produtos, principalmente se você colocar um Zigbee ali no Home Assistant, né, que eu já vou até comentar daqui a pouco. Mas é o seguinte, você tem, além disso, várias outras marcas. Por exemplo, eu fiz uma integração recente da Nest, né, eu comecei a utilizar a câmera do meu Nest Hub Max no Home Assistant. Isso para mim foi super interessante, porque eu nunca tinha a possibilidade de usar aquela câmera ali integrada para nada. Então ele me possibilitou isso. Outro ponto positivo é a compatibilidade com dispositivos Zigbee.
Claro que ali no Home Assistant você precisa comprar um dispositivo à parte, né, um dongle, para que ele tenha acesso a esses dispositivos e faça o comando deles através do sistema. Só que no Home Assistant você tem várias opções. Primeiramente, ele tem ali o principal, ao meu ver, é o Zigbee 2MQTT, que é inclusive o que eu escolhi aqui para minha casa para fazer a utilização. Você tem ali o ZHA, que é o próprio Zigbee interno ali da plataforma do Home Assistant. E você tem, por exemplo, o Tasmota Zigbee, né, que inclusive usa o hub da Eolink, o hub da Sonoff, para poder fazer esse comando. Você vai ter que trocar o firmware no hub da Sonoff e você passa a utilizar no Home Assistant. Eu fiz pesquisas aí há vários meses de todas essas compatibilidades nele e eu percebi que o Zigbee 2MQTT ele tem compatibilidade com mais dispositivos do que esses outros aí que eu comentei. Você tem a possibilidade de escolher vários hardwares diferentes para utilizar com o Zigbee 2MQTT. Então, tem mais essa liberdade para você escolher o que quer para utilizar ali essa integração dentro do Home Assistant. No meu vídeo de tudo sobre o Zigbee, eu mostro ali como que funciona o mapa da malha Zigbee utilizando o Zigbee 2MQTT. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma assistida ali, porque ele está bem completo e eu explico detalhadamente o que é o Zigbee, né, para quem não conhece. Próximo ponto positivo é a integração com os assistentes de voz. Primeiro, né, ele vai ter compatibilidade com a Alexa, com o Google Assistente. Você também vai poder utilizar ele com o Apple HomeKit, inclusive ali também com o assistente Siri. No HomeKit, você pode visualizar todos os dispositivos que você tem no Home Assistant diretamente ali no aplicativo Casa e também ter acesso através ali, se você tiver, por exemplo, um Apple Watch. E um outro detalhe que é super válido é que nesses 3 assistentes aí você vai poder escolher quais dispositivos vão ser mostrados ali neles, tá? Às vezes você quer que um sensor de porta seja mostrado e o outro não, e aí você tem essa liberdade para fazer esse tipo de escolha. Além disso, na Alexa e no Google Assistente, ele tem uma integração que é mais interessante ainda. Você pode, por exemplo, programar para que esses assistentes falem algumas coisas dependendo da situação. Atenção! A GPU do seu computador está em 70 graus. É bem diferente ali das rotinas da Alexa, tá? Por exemplo, na Alexa, o máximo que você vai conseguir fazer, é um exemplo básico, é abrir uma porta, ela dá um aviso de voz falando que a porta foi aberta. No Home Assistant, você já pode fazer coisas diferentes. Por exemplo, abrir uma porta, você quer que o Home Assistant fique te lembrando que aquela porta está aberta. Então você pode programar aqui de 5 em 5 minutos, ele fique falando, a porta está aberta. Aí passa 5 minutos, ele te avisa de novo, a porta está aberta. Guarda-roupa aberto. Então isso para mim é um grande diferencial que, para quem já utilizou, sabe que facilita muito aí no dia a dia, principalmente para dar avisos e lembretes de algumas coisas aí referentes aos seus dispositivos. Próximo ponto positivo é a liberdade que você tem de criar dentro do sistema. Você pode fazer, por exemplo, automações utilizando o próprio sistema de automações da interface. Você pode criar uma automação a partir de um arquivo de texto, né, usando uma linguagem de programação ali. Você pode utilizar, por exemplo, o Node-RED. Você tem a possibilidade de fazer a criação de scripts, de campos específicos para cada um. Isso é fundamental, principalmente se você é muito criativo e você tem muitas ideias, você vai ver que ali você vai conseguir realmente executar. E aí, ligado a isso, a gente tem também um outro ponto positivo, que é a interface do sistema. Então, primeiramente, ela é uma interface totalmente web, que você tem acesso via Chrome, Firefox, ou qualquer browser que você tenha. Inclusive, você pode utilizar no seu computador, no seu telefone, num tablet, e criar aí dashboards da forma que você quiser, dependendo aí do dispositivo que você acessa aquela interface. Também tem ali o aplicativo para Android e iOS, que vai abrir também essa interface.
E essa interface utiliza cards, né? Que você pode customizar da forma que você quiser para mostrar as informações aí também de maneiras diferentes. O próximo ponto positivo é uma integração que eu particularmente senti muita falta quando eu larguei o Home Assistant a primeira vez e fui para o SmartThings, que é o Node-RED. Ele é uma integração do Home Assistant, é como se fosse quase até um sistema ali dentro, que você vai fazendo as automações, mas você utiliza blocos. Então, visualmente, você vai montando a sua automação e facilita demais, né? É muito mais prático e fácil de você fazer uma automação. Claro que ele tem muitas opções, ele também tem várias extensões para você integrar, por exemplo, em banco de dados, com o Telegram e com várias outras coisas. Então, o Node-RED é uma integração que eu vejo fundamental para a utilização no Home Assistant. Próximo ponto positivo é a integração ali, no meu caso específico, né, que eu comecei a utilizar um iPhone e um Apple Watch, e a integração, principalmente aqui com o Apple Watch, é muito legal, vamos dizer assim, porque eu consigo colocar no mostrador do meu Apple Watch várias opções, né, vários sensores que estão ali de informações no Home Assistant para me visualizar aqui. Então, por exemplo, eu consigo aqui ter o status da casa, a velocidade da minha internet, se a minha porta está aberta ou está fechada, se meu ar-condicionado está ligado ou não. Isso aqui é uma coisa que eu achei muito legal, eu tenho utilizado diariamente, facilita muito. Inclusive, eu quero trazer um vídeo explicando como que é feito, tá? Você também tem a opção do próprio aplicativo do Home Assistant aqui no Apple Watch. Inclusive, eu achei melhor do que utilizar o HomeKit, porque no HomeKit ali ele mostra aqui no relógio todos os dispositivos, então vira aquela bagunça para você achar alguma coisa ali, você fica um tempão procurando. E aqui eu consigo customizar só o que eu quero, né? Ou só as rotinas, ou só os cenários que eu quiser, para que eu possa executar pelo relógio, tá bom? Esses aí foram os principais pontos positivos que fizeram aí com que eu passasse a utilizar o Home Assistant. É claro que ele tem muito mais pontos positivos, ele tem muito mais coisa aí que nem tem como eu falar do sistema todo. Mas o que eu vejo de pontos negativos no sistema e que vale a pena eu falar para vocês aqui? Primeiro ponto seria a curva de aprendizado. Ela é muito grande, então eu vejo isso como uma dificuldade para que você, que é novo usuário no sistema, comece ali a fazer coisas assim mais interessantes que a gente vê aí outras pessoas fazendo. Então, você tem que pensar o seguinte, se você instalar o Home Assistant hoje, você vai demorar muito tempo, você vai gastar muitas horas aí do seu dia a dia mexendo no sistema até que ele comece a ficar do jeito que você quer, tá? Outro ponto negativo é a integração Alexa e Google. Nesse caso, você tem duas opções. Primeiro, você pode utilizar o Nabu Casa, que é uma própria plataforma do Home Assistant, mas ela é paga, né? Então você vai fazer o pagamento mensal de $5. É um ponto negativo para você ter que pagar. Você pode fazer a integração totalmente gratuita? Pode, mas ela é muito trabalhosa. Depende aí do seu provedor te dar um IP válido ou não. Você tem que fazer a integração no Duke DNS, fazer redirecionamento de porta no seu roteador Wi-Fi. Funciona muito bem, mas é muito trabalhosa e em alguns casos não tem como ser feito. Por exemplo, no meu provedor, eu já liguei lá, tentei pedir IP válido, o cara falou que não tem nenhum disponível. Estão esperando lá liberar o IPv6, então por enquanto não tem. E aí eu tive que pagar o Nabu Casa, né, $5 mensais. O último ponto negativo que eu vejo é a questão do custo dele. Por quê? Aquela história, né, de que o Home Assistant é de graça, você vai lá, faz o download, faz a instalação e já está rodando, é verdadeira, tá? E você pode ir lá, qualquer um faz o download e pronto. Mas é o seguinte, no primeiro momento, você vai utilizar um computador antigo que você tem na sua casa, por exemplo, um notebook antigo, um PC antigo, ou coloca numa máquina virtual, e aí ele vai rodar bem, você vai poder executar. Só que você tem que pensar o seguinte, um notebook, por mais que seja antigo, ou um computador ali que você deixe rodando, você precisa colocar ele 24 horas para funcionar. E aí, por exemplo, você vai pensar, próximo passo, vou comprar um Raspberry Pi.
ele é mais econômico energeticamente, funciona bem. Mas se você utilizar um cartão microSD, ele não vai funcionar tão bem. E aí você já vai ter que partir para quê? Você já vai ter que comprar um SSD para ele rodar melhor. Então, por aí você já vê, né? O custo já está aumentando. Aí, por exemplo, você quer utilizar um Zigbee. Então você vai ter que comprar um dongle. Alguns são muito baratos, por exemplo, o 2531, ele é muito baratinho. Eu vou até deixar o link aí para compra na descrição. Ele é baratinho, mas ele é mais simples, então depois você vai precisar de um melhor, aí já o custo aumenta um pouco mais. Ah, eu quero usar Z-Wave, aumenta um pouco mais. Então você está vendo aí que vai aos pouquinhos aumentando o custo. Às vezes você não percebe, porque você vai comprando gradativamente, mas se você juntar tudo, você vai ter um custo alto. Por exemplo, no meu caso, eu tive um super custo aí, porque eu tive que comprar um Intel NUC. Mas aí eu queria algo mais potente para mim não ter problema, porque da outra vez, vou ser bem sincero, eu me frustrei utilizando o Raspberry Pi 3. Então é o seguinte, não ache que o Home Assist tem um custo baixo. Ele te dá a facilidade de você começar a usar o sistema mais facilmente, mas se você for mudando ali, melhorando, querendo melhorar o seu sistema, você vai, consequentemente, ter um custo mais alto. Então é isso, pessoal. Eu separei aí esses pontos positivos e negativos para vocês terem a noção, caso vocês queiram começar utilizando ele. Eu pretendo fazer agora mais tutoriais sobre o sistema para poder ensinar vocês aí a utilizar ele no dia a dia. Eu já estou utilizando o meu aqui há mais ou menos 2 meses, eu estou muito satisfeito. Então, se gostou do vídeo, não esquece, deixa o seu like, que você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.